Pessoal, para fazer o cálculo de NOx, né, o número de oxidação, a primeira coisa que a gente precisa saber é quais átomos possuem o número de oxidação fixo e quais possuem esse NOx variável. Então, para a gente resolver isso daqui, a gente precisa lembrar da divisão dos átomos na tabela periódica, porque os metais vão sempre se livrar de elétrons, dessa forma eles vão ficar com carga elétrica, né, e o seu NOx positivos, enquanto que os ametais vão sempre adquirir elétrons dessa forma, ficando com carga elétrica e NOx negativos. Então, os metais NOx positivos a metais NOx negativos. Do grupo dos metais, aqueles que vão possuir um NOx fixo, ou seja, nunca vai variar no seu número, são aqueles do grupo A, ou seja, família 1, 2 e 3A. Lembrando que da família 3A, o único importante aqui para a gente é o alumínio. Os metais da família 1A, como precisam perder um elétron, a carga deles vai ser sempre mais 1. Os da família 2A vão precisar perder 2 elétrons, carga mais 2. E a família 3A, como vai precisar perder 3 elétrons, carga mais 3. Já os metais de transição, eu sempre costumo falar que eles são confusos, justamente pelo fato da carga elétrica deles variar de acordo com a situação. Então, os metais de transição, o NOx vai ser sempre variável. Já dos grupos dos ametais, o NOx vai ser sempre fixo quando tiver um elemento da família 6 ou 7A no canto direito da fórmula química. Aí a gente precisa lembrar, como os ametais da família 7A precisam adquirir um elétron, vão ficar com carga menos 1. Já os da família 6A, como precisam arrumar 2 elétrons, vão ficar com carga elétrica menos 2. Então, quando eles estiverem no canto direito da fórmula, vai ser sempre esses daqui o número de oxidação desses átomos. Nunca vai variar. Então, como vai ser as situações mais comuns em relação à variação do NOx? Dos átomos que possuem NOx variável. Primeiro, os metais de transição, que são os confusos, são sempre variáveis. Já dos grupos dos ametais, vão ser principalmente os ametais da família 3 a 5A, ou então, até mesmo quando tiver alguém da família 6 ou 7A no centro de uma fórmula química, como por exemplo aqui no HClO4. Então, mesmo eles estando no centro da fórmula, o número de oxidação vai variar de acordo com a fórmula química. Então, vamos ver como isso aqui funciona fazendo exercícios. Começando com essas duas substâncias esquisitas. Mas o primeiro de tudo, a gente vai ter que verificar quais elementos a gente conhece o NOx. Então, nessa fórmula, nós temos o sódio, que é um elemento da família 1A, o NOx mais 1. Já nessa outra, nós vamos ter o potássio, que também é da família 1A, NOx mais 1 também. Em ambas as fórmulas, o oxigênio é um metal da família 6A, então o seu NOx vai ser menos 2 pelo fato de estar posicionado no canto direito da fórmula. Então a gente começa com essa anotação dos respectivos NOx embaixo dos elementos. Agora o que vai faltar é a gente descobrir o NOx do átomo que está no centro da fórmula. Para isso a gente vai fazer o seguinte procedimento. Primeiro, a gente vai ter que multiplicar o número dos NOx de cada átomo pela quantidade deles na fórmula. Então veja bem, o NOx do oxigênio é menos 2, nós temos 7 oxigênios na fórmula, então menos 2 vezes 7 vai dar menos 14. Enquanto que para o sódio, mais 1 vezes 2, mais 2. Aí é o seguinte, a soma total das cargas dentro da substância é zero. Dessa forma, então, para essa soma ser zero, a carga total do bóron vai ter que ser 12. Só que dentro da fórmula nós temos 4 átomos de bóron, então 12 dividido por 4, mais 3, sendo esse daqui o número de oxidação do bóron. Então, nessa substância nós temos o número de oxidação do sódio mais 1, do bóron mais 3 e o oxigênio menos 2. O mesmo procedimento a gente vai fazer para essa substância aqui. Então, o potássio vai ter NOx mais 1, enquanto que o oxigênio NOx menos 2. Vamos multiplicar então esses NOx pela quantidade de átomos da fórmula. Então, menos 2 vezes 7, menos 14. Mais 1 vezes 2, mais 2. A soma total aqui vai ter que ser zero, dessa forma, a carga total do cromo vai ter que ser mais 12. Como nós temos 2 cromos na fórmula, 12 dividido por 2, 6. Sendo esse, então, o número de oxidação do cromo nessa substância. Então veja que em ambas as fórmulas, quem teve NOx variável foi o átomo central. Nesse caso, um metal da família 3A, que é o boro, e aqui um metal de transição, que é o cromo. Bom, a mesma coisa agora para o carbonato de cálcio e o nitrato de sódio. No carbonato de cálcio, o cálcio é um metal da família 2A, NOx mais 2. O oxigênio do lado direito da fórmula, menos 2. Então a gente multiplica os NOx pela quantidade de átomos da fórmula, né? Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6, mais 2 vezes 1, mais 2. Uma vez que a soma das cargas é zero, o NOx global do carbono é mais 4. Para finalizar, como nós temos apenas um único átomo de carbono, né? 4 dividido por 1, 4 mesmo. Então, esse daqui mais 4 é o número de oxidação do carbono na fórmula. Então, do cálcio vai ser mais 2, carbono mais 4, oxigênio menos 2. No nitrato de sódio, sódio é um metal da família 1A, NOx mais 1. Oxigênio, NOx menos 2. Então, menos 2 vezes 3, menos 6. 1 vezes 1, 1. A soma vai ter que ser zero, então do nitrogênio aqui embaixo vai ter que ser, seu NOx vai ser mais 5. Como nós temos apenas um único átomo de nitrogênio, 5 dividido por 1, 5 mesmo, né? Então, o NOx do nitrogênio vai ser mais 5, do sódio mais 1, e oxigênio menos 2.
Aí agora essas 4 substâncias para mostrar para vocês como funciona a variação dos NOx nos metais de transição, os confusos. Então aqui nós temos duas substâncias compostas de oxigênio e cobre. O oxigênio vai ter sempre o NOx menos 2, né, portanto do lado direito da fórmula, então menos 2 vezes 1, menos 2 aqui. Dessa forma, para a soma ser zero, aqui vai ter que ser mais 2 dividido por 1, mais 2, né, sendo mais 2 o NOx do cobre nessa fórmula. Já nessa outra aqui de baixo, o NOx do oxigênio é menos 2 vezes 1, menos 2. Para a soma ser zero, mais 2 aqui também. Só que agora nós temos dois átomos de cobre na fórmula, né? Então 2 dividido por 2, 1, sendo mais 1 o NOx do cobre nessa substância. Então veja que o NOx do cobre ele pode ser mais 1 ou mais 2, dependendo da situação. Já o ferro nessas substâncias, né? O NOx do oxigênio menos 2 vezes 3, menos 6. Para a soma ser zero, mais 6 aqui para o ferro, 6 dividido por 2, mais 3. Sendo mais 3, então, o NOx do ferro nessa substância. Já aqui embaixo, o NOx do oxigênio menos 2 vezes 1, menos 2, para a soma ser zero, mais 2 aqui, né? Mais 2 dividido por 1, 2. Então, nessa substância, o NOx do ferro é mais 2. Veja, então, que o NOx do ferro ele pode variar de mais 2 para mais 3, dependendo da situação. Agora, vamos juntar o hidrogênio nessa conversa. E aqui é bastante simples. O seu NOx vai ser sempre mais 1. Isso pelo fato de, numa ligação covalente polar, pelo fato dele ter uma baixa eletronegatividade, seu elétron vai ficar sempre distante de si, ou seja, vai ficar mais próximo do outro átomo que ele estiver fazendo ligação. Por consequência disso, ele vai ficar com uma leve carga positiva ao seu redor. Então o seu NOx vai ser sempre mais 1. Então vamos começar com o ácido bórico, H3BO3. Nesse caso, então, NOx do hidrogênio mais 1. NOx do oxigênio, pelo fato de estar do lado direito da fórmula, menos 2. Então, menos 2 vezes 3, menos 6, mais 1 vezes 3, mais 3. Como essa soma aqui é zero, o NOx do boro vai ser mais 3. Para fechar essa parte, então, 4 ácidos do elemento cloro. Então, HClO4, HClO3, HClO2 e HClO. O que vai acontecer nesses casos? O hidrogênio, o seu NOx vai ser sempre mais 1, e o oxigênio, uma vez que está no canto direito de todas as fórmulas, o seu NOx vai ser menos 2. E por consequência disso, quem que vai ter o NOx variável nessas substâncias? Vai ser sempre o átomo que está no centro da fórmula, nesse caso o cloro. O cloro vai ter um NOx diferente para cada fórmula. Então, no HClO4, né, nós temos 4 átomos de cloro, então menos 2 vezes 4, menos 8. 1 vezes 1, 1. Para a soma ser zero, o NOx do cloro vai ter que ser mais 7. No HClO3, menos 2 vezes 3, menos 6. O hidrogênio, 1 mais 1 vezes 1, 1. Por consequência disso, o NOx do cloro vai ser mais 5. Então veja, nessa substância o NOx do cloro é mais 7, nessa daqui o NOx dele vai ser mais 5. Já variou, né? Então no HClO2, o NOx do oxigênio menos 2 vezes 2, 4. Hidrogênio sempre 1, 1 vezes 1, 1. O NOx do cloro vai ser mais 3. E por fim o HClO, menos 2 vezes 1, menos 2, mais 1 vezes 1, mais 1. O NOx do cloro vai ser, nesse caso, mais 1. Então vocês podem ver a diversidade de NOx que um átomo pode ter. E para a gente encerrar o vídeo, quando tivermos uma substância com carga elétrica, o procedimento vai ser o mesmo. A única diferença aqui é que a soma dos NOx não vai ser mais zero, vai ser numericamente igual à carga da substância. Então, como a carga do NO3- é menos 1, a soma dos NOx vai ser menos 1. Então vamos lá, o oxigênio menos 2 vezes 3, menos 6. Só que para essa soma do nitrogênio mais o oxigênio ser menos 1, do nitrogênio vai ter que ser mais 5, né? Então, quando nós temos um único átomo de nitrogênio na fórmula, mais 5 dividido por 1, mais 5 também. Sendo mais 5, então, o NOx do nitrogênio nessa substância. E do SO4, a soma dos NOx vai ser menos 2, porque a carga elétrica dessa substância é menos 2. Então, começando com o oxigênio, menos 2 vezes 4, menos 8. E a soma aqui é para ser menos 2, do enxofre vai ter que ser mais 6. Como nós temos um único átomo de enxofre na substância, o seu NOx vai ser mais 6 também. É isso aí então. Falou!